Bem, vamos falar sobre o capítulo 2 das cavernas às cidades. Esse capítulo ele trata do início, né, da, da origem do ser humano até o surgimento, a formação das primeiras cidades. Bem, foi um processo longo, muito longo, né, mas que ele traz ali para nós algumas indagações a serem feitas. Né? Primeiramente, a primeira delas é como surgiu o ser humano? É assim, sobre essa origem do ser humano, cada povo ele tem a sua forma de explicar. Né? Nós temos, por exemplo, ali nos maias e astecas, né, sobre origem, tem várias explicações sobre a origem deles, que vieram de repente, originários do milho. Né? Então, as versões são diversas. Né? Na nossa cultura cristã, nós temos a explicação que é a bíblica, que nós somos resultado da ação de Deus. Deus criou a terra, criou tudo que há nela. Nós somos uma maravilha divina. Agora, além disso tudo, além da visão religiosa, explicação religiosa, da origem, Adão e Eva e tudo mais, nós temos uma explicação científica, que primeiro surgiram seres unicelulares, que no processo muito lento, né, foi evoluindo até chegar à transformação, à mutação das espécies constantemente. Agora, quem deu muita força para essa teoria científica foi o Darwin. E sobre o darwinismo, né, nós vamos assistir um pequeno vídeo agora e perceber o que ele falava na teoria dele sobre a evolução da espécie humana. Então vamos acompanhar o vídeo agora atentamente. (1835) Ilhas Galápagos. O jovem naturalista inglês Charles Darwin recolhe amostras de todo tipo de animais e plantas para seus estudos. Suas observações nestas ilhas serão fundamentais para formular suas teorias que, após muitos anos, publicará na sua grande obra, A Origem das Espécies. Um livro revolucionário que mudou a forma de entender a biologia e que deu origem a novas teorias científicas. Neste livro, Darwin estabeleceu o princípio científico de que cada espécie nem sempre foi como a conhecemos atualmente, mas que se transformou e modificou ao longo do tempo. 3 conceitos são importantes para conhecer as teorias de Charles Darwin: seleção natural, evolução e origem das espécies. Nos animais e nas plantas podem aparecer de forma casual mutações ou modificações das suas características, como por exemplo a traça que nasce com uma variação de cor com referência aos pais. Suponhamos que esta mutação ou nova característica melhore a capacidade de sobrevivência de um animal no seu ambiente. Os animais com essa característica favorável, que se adapta melhor ao lugar onde vive, têm mais possibilidades de se alimentar e ter mais filhos que os outros de sua mesma espécie que não possuem essa característica. Como os filhos herdam os traços dos pais, os filhos de pais com traços favoráveis terão normalmente esses mesmos traços. Assim, geração pós geração, um traço que no começo tem pouquíssimos indivíduos vai ficando cada vez mais frequente até chegar a ser normal dentro da espécie. Este processo conhecemos como seleção natural. Com o passar do tempo, vão se acumulando as mutações favoráveis e as espécies vão mudando, adaptando-se continuamente no ambiente que não para de mudar. É assim que se produz a evolução das espécies. 2 grupos de animais de uma mesma espécie, se evoluírem em lugares diferentes, com ambientes diversos, podem chegar a constituir espécies diferentes.
Desta forma, um processo tão simples como a seleção natural nos ajuda a entender a origem das espécies. Charles Darwin foi um dos homens mais importantes do seu tempo e é considerado por muitos como um dos cientistas mais influentes da história. Suas teorias sobre a origem e a evolução das espécies foram grandes novidades na sua época e ainda hoje são estudadas e discutidas. Darwin morreu em 1882. Seu legado mudou o pensamento de uma época e abriu as portas para uma nova forma de entender a ciência, o mundo e o papel que desempenha o homem no nosso planeta. Bem, percebam que no vídeo ele fala sobre esse poder, essa capacidade de adaptação ao meio, como fundamental para que uma espécie, de repente, ela consiga ir se perpetuando, ela consiga ganhar vida e sobrevida, né? Então, a importância dessa adaptação ao meio em que vive o ser humano. Isso é importantíssimo para entender aí a teoria do Darwin. Bom, disso, né, o que nós temos agora? Vamos falar sobre os ancestrais primatas do ser humano. Lembrem que, como dissemos, né, nós não nos originamos do macaco. Que é uma pergunta que geralmente surge. Nós nos originamos do macaco, viemos do macaco? Nunca, nada disso, né? O que se aceita dentro da teoria científica é que tivemos um parente em comum, né? Quer dizer, nós fazemos parte do grupo dos primatas. Nós humanos, gorilas, como nós temos aqui, os chimpanzés, orangotangos. Aí, qual era a característica desses primatas? Mamíferos que, no lugar de garras, tínhamos unhas, né? E nas mãos, falamos sobre isso, né? O polegar, né? Ele está no sentido oposto aos demais dedos. Isso facilita para essa série dos primatas, para a espécie dos primatas, né? Facilita o manusear objetos. Uma pedra, lembram da pedra lascada, né? Da pedra polida, né? Quer dizer, são momentos bem distintos, né, da história da humanidade, mas que mostram a importância aí do manuseio do ser humano em conseguir pegar objetos com as mãos, né, a partir do uso do polegar. Então, nós temos aqui, né, percebam, do que nós temos do ser humano, que ele está falando aí desse polegar, que ajuda, de repente, a pegar objetos, que é bem particular dos primatas. Bom, uma outra coisa para nós também, exatamente sobre isso, né, ainda, né, a princípio, né, do que nós vamos comentar agora, não mais sobre os ancestrais primatas, mas sobre os hominídeos, que seria já uma evolução dentro de uma visão evolucionista do ser humano, da espécie humana. Então, esses hominídeos, que ainda grande parte tinha muitos pelos no corpo, né, eles já eram mais parecidos com o ser humano atual. Daí o porquê de hominídeos, né, de homens parecido com o ser humano atual. Bom, então uma das características era o andar ereto, né? Eles andavam já com a coluna ereta, né? Quer dizer, todos? Não. Nós vamos perceber que isso aí vai ser algo evolutivo. Nós temos, por exemplo, os australopitecos, que nós vamos ver a imagem mais à frente, que tinham a coluna um pouco curva ainda, né? Não tinha a coluna totalmente ereta. E os australopitecos, os primeiros, tinham bastante pelos no corpo. Para perceberem que desses hominídeos, né, já que a ciência trabalha com vestígios, com fósseis, por exemplo, então, os vestígios humanos mais antigos, vamos perceber que eles eram muito similar aos primatas, muito embora já aparentassem algumas características humanas, né? Por isso que vão fazer parte dos hominídeos. Não o que eu vou mostrar agora, mas após eles.
após é, o fóssil mais antigo encontrado, logo considerado como o ser humano mais antigo. Lembrem que a ciência trabalha com vestígios, com que ela pode comprovar materialmente, que ela possa algo palpável, daí o fóssil ele pode ser analisado, né? Então, né, o que nós temos é exatamente isso, né? Essa evolução humana, ela parte de seres ainda muito parecidos com os primatas, né? Mas que vão trazer consigo características já mais humanas. Bem, e assim, né, o que nós podemos agora falar sobre isso? Podemos fazer alguns comentários em cima desses mais antigos, né, seres humanos, né, da série ainda dos primatas, né? Então, a partir deles é que nós temos. Então, aqui nós vamos mostrar agora, né, para nós, mostrar aqui muito mais sobre a origem desses seres humanos, né, dos primeiros, do que nós comentamos há pouco. Observe aqui, ó, dos mais antigos, né? O Sahelanthropus, né? Ele tem aproximadamente, é o fóssil mais antigo encontrado, ó, entre 6 e 7 milhões de anos, aproximadamente. Percebam só o período, né? E as características dele aqui, ó. Percebam que tem muitos pelos ainda, muito mais parecido com os primatas, né? Por isso que ele não é considerado ainda da série dos Homo, né? Quer dizer, muito mais parecido com o ser humano atual. Aqui, ó, nós temos outro, um Australopithecus. Esse aqui é o mais conhecido de todos, né? A Lucy, que tem aí aproximadamente entre 2 a 4,2 bilhões de anos atrás, né? Que andava ali pelas savanas africanas. Então, quer dizer, nós temos aqui dois exemplos, né? Vamos dizer assim, da nossa origem, né? Do surgimento da espécie humana, né? Nesse processo evolutivo. E aqui vai mostrar agora da série dos Homo, né? Quer dizer, dos hominídeos, aqueles que já não mais primatas, mas que tinham muito mais características mais próximas dos seres humanos. Então começa ali com o Homo habilis, né? Depois temos o Erectus e até ali o Neanderthalis. Para percebermos essa evolução humana, como é que os estudiosos, o que eles utilizaram para dizer que houve uma evolução, uma melhora? Eles usaram o que para isso? Então vamos para cá, para essa imagem, para nós percebermos. Olhem só, aqui nós temos, vamos para cá, o Australopithecus. Lembrem lá da Lucy, né? Percebam só, muitos pelos do corpo ainda. Depois da Lucy, nós temos aqui o Homo habilis. E há bem aqui, ó, uma particularidade. Essa particularidade, né, qual é? Percebam que aqui, ó, eles têm uma pedra na mão. Então, quer dizer, eles foram os primeiros a ter a habilidade de manusear a pedra. Depois, percebam que aqui já não mais a pedra, mas olha só aqui nos Erectus. Os Erectus já trazem consigo aqui um instrumento de caça, né, mais adaptado, vamos dizer assim, mais aperfeiçoado, mais evoluído. Então, os instrumentos de caça, a forma como o ser humano ele conseguiu se adaptar ao meio em que vivia, e ele se adaptar a esse meio, transformar esse meio em benefício próprio, nesse caso, no manuseio dos instrumentos para caça, essa melhoria gradual dos instrumentos de caça é que foi usado pelos historiadores, pelos cientistas, para mostrar que houve uma evolução humana, uma melhoria, uma mudança para melhor. Aqui, ó, depois dos Homo erectus, percebam que aqui nos Neandertales, o Homo sapiens Neandertales, que eles têm um instrumento mais eficiente ainda. Percebam que esse instrumento é pesado. Percebam aqui, ó, né, tem algo pesado para poder abater a caça. E aqui, além disso, tem uma outra particularidade, desculpem. Qual é essa particularidade? É a roupa. Já usam roupa. Aqui
nós temos agora, na série do Homo sapiens, né? Aqui nós temos o Homo sapiens e temos outros instrumentos mais evoluídos. Agora tem uma lança, ele também tem a roupa, mas também já tem calçado. Quer dizer, isso demonstra aí essa evolução humana, essa melhora, essa capacidade do ser humano em se adaptar ao meio e transformar esse meio em que vivia em benefício próprio. Bom, isso falando de evolução humana, né, de transformações, né, do ser humano. Bom, agora vamos entender um pouco o processo que levou às duas fases da pré-história, as duas principais fases. Nós temos o Paleolítico e o Neolítico. Entre essas duas fases há o Mesolítico, que é uma fase de transição, que hoje em dia é muito mais conhecido como Paleolítico Superior. Então imagina só, o ser humano ele era nômade, Paleolítico Inferior, né? Vamos dizer assim, o mais primitivo. Aí lá para o final do Paleolítico, o ser humano ele vai dominar o fogo. É algo mais evoluído desse período, Paleolítico Superior. Né? No começo ali ainda, o ser humano ele só andava em bandos. Mais à frente, já no final do Paleolítico, ele vai começar a aperfeiçoar as suas moradas. Ele começa primeiro morando em caverna, depois ele vai construindo palhoças, depois ele vai usando ramo de árvores para fazer a sua cobertura, depois ele vai usar ossos de grandes animais para fazer a base e depois cobrir com o couro do animal. Então, da caverna a esse evento maior, então nós temos caverna paleolítico inferior e a fabricação dessas moradias paleolítico superior, quer dizer, dentro do mesmo período houve uma evolução. Então, Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada. Nessa fase, gente, lembrem o seguinte, o ser humano ele está ali usando uma pedra, suponhamos, batendo, chocando, né, para tirar de uma carcaça de um animal abatido, né, para tirar carne. Ele usa a pedra. De repente, essa pedra quebrou. Formou-se lascas. Uma dessas lascas era pontiaguda. Ficou amolada. Aí criou-se não algo da inteligência de fabricar, mas algo acidental. Ele criou um instrumento de caça. Um instrumento que pode facilitar ele, né, em adquirir o seu alimento. Né? Quer dizer, então, Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada é por isso. Né? Ele utilizava lascas de pedra como instrumento de caça. Não que ele fabricasse, mas que acidentalmente acabava criando. Nessa época, o ser humano ele era nômade. O que quer dizer? O ser humano ele ainda não tinha um local fixo. Não vamos pensar que, por ser nômade, que ele era um eterno andante. Não é isso. Grupos habitavam uma mesma área durante algum tempo. Depois, de repente, quando se tornava escasso o alimento nessa área, né, os recursos naturais, ele buscava uma outra área. E assim, ele foi se espalhando pelo globo terrestre. Então, como dissemos, eles andavam em bandos, né? E desse andar em bandos, percebam que eles viviam da caça e da pesca. O que quer dizer? O ser humano dependia muitíssimo da natureza. O ser humano ele não produzia seu próprio alimento. Ele não plantava ainda. Então ele dependia principalmente da caça. E lembrando, o ser humano ele era caçador, mas ele era caça também. Ele poderia abater e ser abatido. Né? Estamos aí no meio, né, de sobrevivência. Bom, nessa época, gente, já havia a divisão de tarefas. O que cabia ao homem e à mulher. Como nós temos aqui, ó, o homem principalmente a caça, a mulher, né, a coleta de produtos. Agora, uma observação bem importante para nós aqui, tá, gente? Bem importante mesmo. Aqui nós temos, olha só,
os seres humanos desse período, eles eram coletivistas. O que quer dizer isso? O ser humano, do que eles produziam, ou melhor, do que eles caçavam, era para todos. Ah, eu cacei é meu. Negativo. Era daquele bando que tinha caçado junto. Tá? Então o ser humano ele era um andante, o ser humano ele habitava um local em determinado período, depois ele vai buscando outros períodos, ele se espalha pelo globo terrestre. Beleza. Esse é o Paleolítico, Idade da Pedra Lascada. Agora, um detalhe, o evento mais importante dessa fase, gente. O evento mais importante dessa fase está aqui, ó. O domínio do fogo. O domínio do fogo, ele transformou muito a vida do ser humano. Porque o ser humano ele poderia dormir fora da caverna, porque ele estava se aquecendo. Esse fogo, ele espantava animais ferozes. Né? Esse fogo também possibilitava de se deslocar à noite. Os alimentos, agora, eles sendo assados, de repente, eles não precisavam mais de presas tão grandes para triturar os alimentos. Aí, a partir daí, passa-se por um processo de mutação, as presas começam a diminuir. Então, esse domínio do fogo ele foi muito importante para esse processo aí de evolução humana. Agora, lembrem de uma coisa, tá? Que no começo, o ser humano ele não dominava o fogo. Quando nós falamos de domínio do fogo, o homem já conhecia? Já. Porém, ele não fabricava o fogo. Então, quando fala-se domínio, fala-se em fabrico do fogo. Seja aquecendo uma madeira sobre gravetos para produzir o calor. Ou seja, lascando pedras para produzir ali fagulhas, né, de fogo, de repente produzir o fogo. Então, o domínio do fogo é quando o ser humano passa a não depender de incêndios espontâneos, como o raio, mas ele fabricando, fazendo esse fogo. Já no período neolítico, Idade da Pedra Polida. Lembra do que eu falei há pouco sobre evolução? Eu disse que lá no Paleolítico era algo acidental, quebrou uma pedra, do choque entre elas. Formou-se lascas, e uma ponta de algo poderia ser uma lâmina. Aqui é diferente. Se lá foi muito mais acidental, aqui não. Aqui era muito mais de inteligência. Esse ser humano agora, ele começa a pegar uma pedra mais áspera, mais densa, e começa a polir a outra. Ele vai dar forma ao instrumento de caça. Não vai ser algo do choque que formou-se lasca e formou uma lâmina. Agora não. Ele produz. Ele vai dar forma ao instrumento de caça dele. Nesse momento, o Neolítico, qual foi a principal marca do Neolítico? A agricultura, gente. Com essa criação da agricultura pelo ser humano, o plantar, o ser humano deixou de ser um mero coletor de produtos da floresta. Ele passa a produzir, a plantar os seus alimentos. Quer dizer, esse ser humano, que passou a plantar, produzir seu alimento, com isso ele vai se sedentarizar. Ele vai ocupar um espaço, porque agora ele tem a produção dele. Ele tem ali o plantio dele, ele tem o alimento. Então isso propicia ao ser humano a sedentarização, estar apenas no local. Mas guardem uma outra coisa muito importante. Não é porque o ser humano começou a plantar que já vamos ter a propriedade privada. O que é isso? O que é propriedade privada? O que é teu? O que é de alguém? Que pertence a alguém? Nesse caso aqui, não. Produzia-se para o coletivo, ainda era coletivo isso aí. Era para aquele grupo que produziu determinado alimento. Aquele grupo familiar, de repente, que eram as grandes famílias na época. Bom, nesse período também ocorreu a domesticação de animais. Talvez acidental, Tem várias versões sobre, gente. Tanto com relação à agricultura quanto à domesticação de animais, tem várias versões sobre isso. São diversas. Então, o ser humano,
ele vive agora da agricultura, ele domestica animais, ele tem a caça, o que era caça ele tem com ele, porque ele domestica, o que ele precisava coletar, agora ele produz. Aí vai dizer assim, então ele não caça mais, ele não coleta mais nada da floresta? Não é isso. Ele não tem mais exclusivamente essa necessidade. Não é que ele deixe de fazer isso. Bom, todas essas transformações ocorridas na vida do ser humano, gente, ficaram conhecidas como Revolução Neolítica. O que é revolução? Não é guerra, não é isso. Não é briga. Revolução é um processo de transformação da vida do ser humano. Nesse caso, quer dizer, as mudanças geradas pela agricultura não vão tirar o ser humano daquela vida anterior. Transformaram a vida dele. Não voltou mais ao que era antes. O ser humano, a partir daí, ele vai produzir seu alimento, cada vez mais larga escala, cada vez mais alimentos. Né? Aquela pequena família cresce, uma grande família, forma uma cidade. Quer dizer, todo esse processo aí é o que nós chamamos de Revolução Neolítica, que é também conhecida como Revolução Agrícola. Então, o que foi a Revolução Neolítica ou Agrícola? Foi o conjunto de transformações geradas na vida dos seres humanos a partir da criação da agricultura, né, que transformou a vida do ser humano daquele período e, consequentemente, né, a nossa também. Com a agricultura, no primeiro momento, gente, a produção era baixa, não era grande a produção. Só que, gradativamente, o ser humano vai criando algumas técnicas. E aí, daqui a pouco, começa a gerar o excedente. O que é o excedente? É aquilo que era produzido além do necessário ao consumo. Se era produzido além do necessário ao consumo, o que aconteceu? Bem, começam a surgir as feiras, porque aquela pessoa que produz além do necessário, ela começa a realizar trocas em feiras. O que sobrou do que ela tinha, ela troca com o que sobrou de outra pessoa, né? E começa a gerar as feiras, né? O comércio começa a se organizar. E aí, gente, em torno disso, começa a surgir as primeiras cidades. As cidades agora não vão ter mais um líder tribal, né? As cidades vão ter governantes. Nessas cidades, né, a produção ela vai se ampliar. E nas cidades, quando tem um governante, o acesso aos bens não são mais coletivos. O que você produz é teu. Ou seja, surge com isso a propriedade privada. Junto com o Estado, surge a propriedade privada. Consequentemente, nem todos vão ser donos, né, ou vão ter grandes posses. Alguns sim. Consequentemente, surge aí também a estratificação social, as diferenças sociais dentro, né, de um determinado ambiente, de uma determinada sociedade. Então é um processo longo, muito longo, até se chegar a essas cidades. Agora, algumas observações importantes. Guardem isso, por favor. Nem todos os seres humanos passaram pelo mesmo processo dito, né, segundo a ciência, evolutivo. Né? Não pensem também que quando surge o Australopithecus, que ele acaba e começa o Habilis, que acaba e começa o Erectus. Não, eles chegaram a existir ao mesmo tempo. Só que não tiveram o poder de adaptação ao meio, segundo a teoria darwinista, e aí acabaram sendo extintos. Tá? Bom, então, né, é um processo longo pelo qual passou a humanidade, né, e que acabou nos trazendo até hoje. Bem, um grande abraço, né, ficamos por aqui e até a nossa próxima videoaula.